Olá, graça e paz. Vamos falar um pouco sobre história da igreja. Esse é um assunto que eu tenho abordado bastante aí nas redes sociais, escrito sobre o assunto, mas eu resolvi gravar esse vídeo a pedido de alguns irmãos que têm me solicitado para esclarecer melhor acerca dessa questão. Bem, a Igreja de Cristo ela foi fundada pelo Senhor Jesus. Ali em Mateus 16:18, o Senhor Jesus entrega ao apóstolo Pedro a revelação, a maravilhosa revelação da sua igreja, né? Quando ele diz que eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Neste momento, o Senhor Jesus revela a Pedro a igreja, o corpo de Cristo, e também, ao mesmo tempo, consagra Pedro líder dos apóstolos. Não que Pedro fosse uma santidade, mas Pedro como líder dos apóstolos. A missão de liderar os apóstolos. Bem, enfim, a igreja primitiva nasce ali, em Mateus 16:18. E a igreja primitiva, o que era? Como diz ali em Atos 2:45, perseverar na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Então a igreja primitiva ela foi de Mateus 16:18 até 333 depois de Cristo. Não tinha outra igreja antes disso. Só existia a igreja primitiva. Mas no ano de 333 depois de Cristo, o imperador Constantino de Roma ele cansou de perseguir os cristãos, porque até então era proibido ser cristão. O cristianismo era uma religião proibida. Então quem era cristão era perseguido, era morto muitas vezes. Por isso mesmo que a igreja primitiva costumava reunir-se nos montes, porque eles não tinham templos como nós temos hoje. Então eles fugiam para os montes para se reunir, adorar, buscar ao Senhor, com medo de ser agredido e perseguido pelos soldados romanos e também pelos judeus, que os perseguiam e não gostavam da religião cristã, porque representava uma ameaça, uma concorrência ao judaísmo. Não quero entrar agora, neste momento, no detalhe que aconteceu na crucificação, que os irmãos sabem muito bem, que os judeus tiveram participação direta disso, mas graças a Deus porque houve a crucificação e o tempo foi dividido, o véu se rasgou e hoje nós vivemos na graça, não mais na lei, como diz ali em Romanos 6,14. Bom, então no ano 333 depois de Cristo, o imperador Constantino resolveu declarar o cristianismo como religião oficial de Roma. Então a coisa inverteu. Ao invés de perseguir os cristãos, Roma passou a proteger. Só que ao mesmo tempo institucionalizou a igreja. Nasceu ali a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 333 depois de Cristo. E do ano 333 até o ano 1054, só existia uma igreja institucionalizada, que era a Igreja Católica. Existiam sim grupos, como são os desigrejados hoje, que nós chamamos de os valdenses, os donatelistas e outros que resistiam à igreja como instituição. Eram cristãos, mas não queriam institucionalizar a igreja. E alguns irmãos defendem a ideia que esses irmãos é quem preservaram o Evangelho de Cristo, a doutrina dos apóstolos, né, e os escritos, e eles que preservaram. Mas não é bem assim. A verdade é que eles eram radicais, eram pessoas que lutavam contra a instituição, às vezes eram agressivos, né, e muitas vezes ali os cavaleiros templários de Roma eram acionados pela igreja ou até mesmo pela sociedade para conter esses radicais, e nessa ação, né, de autoridade muitas vezes acontecia como acontece hoje. Algumas pessoas se machucavam ou até morriam porque não respeitavam as autoridades e aconteciam acidentes. Então, de heróis da fé, esses grupos não tinham nada. Eram, na verdade, radicais extremistas, xiitas, né? Bom, então no ano de 1054 nasceu a Igreja Ortodoxa, que ela se separou de Roma. Então, a segunda igreja institucionalizada foi a Igreja Ortodoxa. Do ano de 1054 até 1517, só existia a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Mas em 1517 aconteceu a Reforma Protestante, onde nasceu nós, os protestantes, através do ex-padre e pastor, agora pastor, né,
Martinho Lutero, que reformou a Igreja Católica, mas não era essa a intenção dele, ele não queria reformar a Igreja Católica criando uma nova instituição, ele queria reformar a Igreja Romana mesmo, porque naquele momento a Igreja Romana havia se apostatado um pouco da fé, estava cobrando indulgências, estava abusando da idolatria, de novenas, na parte da Escritura adotou mais 7 livros, dos quais os judeus já haviam abolido, né, das Escrituras Sagradas. Então Lutero, grande teólogo que era, grande doutor em teologia, grande servo de Deus, quis reformar isso, mas a Igreja Católica não recebeu bem. Ele acabou sendo excomungado, que é o mesmo que expulso da Igreja Romana. E por isso só que ele fundou a Igreja Luterana, mas não sozinho, com o seu discípulo Melanchthon. Então eles criaram ali a Igreja Luterana, foi a primeira igreja protestante, em 1517. Em 1534 nasceu a Igreja Anglicana, também através do rei da Inglaterra, que quis criar uma igreja própria, já que naquele momento, no século XV, um pouco antes da Reforma Protestante, a Igreja Romana proibiu os padres e as freiras de se casarem. E daí por diante, por questões de herança, né, os padres que se casavam na época tinham filhos e tal, e aí eles morriam, os filhos requeriam de Roma herança. Então o Papa da época proibiu o casamento. Então, mas no século XVI, pegando o gancho de Martinho Lutero ali na Alemanha com a Reforma Protestante, o rei da Inglaterra criou uma igreja própria, a Igreja Anglicana. Então a Inglaterra passou a ter a sua própria igreja, que é uma cópia idêntica da Igreja Católica. Eles só tiraram as imagens, a intercessão dos santos, mas a missa dos anglicanos é muito parecida com o culto e tal. Então ali nasceu a segunda igreja protestante, a Igreja Anglicana, que não se opunha ao casamento dos seus clérigos. Em 1572 também nasceu o presbiterianismo. A igreja presbiteriana nasceu através dos discípulos de João Calvino e de John Knox. Então ali estava a terceira igreja protestante sendo instituída na Terra, que começou na Suíça, ali em Genebra, e depois com João Calvino e Zwinglio, e depois foi para a Escócia com John Knox. Então nasceu os presbiterianos. Em 1638, após o Sínodo de Dort, onde teve aquela discussão entre discípulos de Jacó Armínio e discípulos de João Calvino, qual seria a doutrina oficial da Igreja Reformada, onde foi decidido que seria o calvinismo. Então os arminianos, que perderam esse debate, que não conseguiram convencer que o arminianismo era uma boa doutrina, era uma doutrina bíblica, etc. e tal, se uniram aos anabatistas, que eram vistos pelos romanos e até mesmo pelos luteranos e calvinistas como os rebatizadores. Então, os arminianos, os anabatistas e alguns puritanos rebelados, calvinistas que discordaram de Calvino e passaram a concordar mais com Jacó Armínio, os três grupos se uniram e fundaram ali na Holanda, em 1638, a Igreja Batista, a quarta igreja protestante institucionalizada. Em 1738, após John Wesley, na Inglaterra, ter a experiência do dia de Pentecostes, experiência do coração abrasado, coração aquecido, e também já não poder mais pregar nos púlpitos anglicanos, porque Wesley era anglicano, por ele ter uma doutrina arminiana, ele foi proibido de pregar nos púlpitos anglicanos. Ele estava desanimado, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e foi tocado ali fortemente pelo Espírito Santo e teve o seu coração aquecido, coração abrasado. E ali ele iniciou o movimento metodista, em 1738 em Londres, na Inglaterra, mas a Igreja Metodista só se tornou uma instituição em 1784, 7 anos antes da morte de Wesley, que a Igreja Metodista se tornou uma instituição. Quinta Igreja Protestante instituída. No ano de 1840, parte dos batistas se juntaram, racharam a Igreja Batista e fundaram um movimento adventista, que propagava que a volta de Jesus seria naquele ano. E eles fomentaram muito nisso, e a Igreja Batista não recebeu bem isso, então houve um racha na Igreja Batista, e da Igreja Batista nasceu a Igreja Adventista, 1840, nos Estados Unidos, através de Miller e Ellen White, os dois profetas adventistas, que falharam porque Jesus não voltou aquele ano. E daí, desse momento em diante, eles começaram a fomentar na guarda do sábado. Então, sexta igreja protestante institucionalizada, a Igreja Adventista. No ano de 1906, nos Estados Unidos, através do pastor Seymour,
nasceu ali o movimento pentecostal e a Igreja Assembleia de Deus na Rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos. E o Seymour era um metodista, a Igreja Metodista não recebeu bem o movimento pentecostal, ele foi convidado a se retirar, e nessa retirada de Seymour, ele se uniu a outros crentes que estavam desigrejados e começaram a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, que só chegou no Brasil em 1910, através dos pastores ex-batistas Daniel Berg, Gunnar Wringer e missionária Celina de Albuquerque. Eles começaram a Igreja Assembleia de Deus. Aí nasceu o movimento carismático, que também é ligado ao protestantismo, mas dali nasceu o evangelicalismo. O movimento pentecostal é o responsável pelo evangelicalismo. Então, muitas pessoas deixaram de nos chamar de protestantes e passaram a nos chamar de evangélicos. Foi aí que nós ganhamos esse apelido de evangélicos. Também em 1910, um ex-pastor presbiteriano, Franciscan, uniu o calvinismo a essas experiências pentecostais. Ele fundou ali a Igreja Congregação Cristã, que nasceu calvinista e pentecostal ao mesmo tempo, mas bem sectarista, não aceitando o batismo de nenhuma outra tradição, só o batismo dela que salvava. Enfim, de todas essas igrejas, nasceram muitas outras. A Assembleia de Deus é a mãe do pentecostalismo. Então, quando você fala de Igreja Deus e Amor, Davi Miranda, que fundou a Deus e Amor, ele era um diácono na Igreja Assembleia de Deus e foi convidado a se retirar por ser muito extravagante e não receber a disciplina da Assembleia de Deus. Ele se retirou, começou a pregar aqui em São Paulo para os industriais, as pessoas que trabalhavam industriais não, as pessoas, os operários das obras, trabalhavam na indústria de São Paulo, e ele foi criando um ministério e nasceu a Igreja Deus e Amor, hiperpentecostal, muito mais pentecostal do que a Assembleia de Deus. A Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus é mais ortodoxa, é zelosa com a palavra. A Igreja Deus e Amor já é muito extravagante, né? Para quem não gosta do movimento pentecostal, não se dá bem numa Igreja Deus e Amor, porque ela é muito extravagante, mas tem Deus lá, com certeza. Mas é um pentecostalismo extremado, né? Fundamentalista, hiperpentecostal, a Igreja Deus e Amor. E dessas igrejas nasceram muitas outras. Hoje nós conhecemos inúmeros ministérios. Protestantes e evangélicos são incontáveis, mas todos são filhos desse movimento. Agora, por que nós tratamos de tudo isso? Jesus não é protestante, Jesus não é católico, Jesus não é evangélico e Jesus não é ortodoxo. Jesus é Jesus, ele é judeu. Ele veio para nos salvar. Então, a salvação em Cristo é nele. Jesus é quem salva as pessoas, não são as tradições. Então, não é o fato de você ser protestante, evangélico, católico, ortodoxo que vai te salvar. É o fato de você ser cristão. E quando você exclui, você protestante exclui os católicos da salvação, você está mandando, aliás, não vou usar esse termo, você está excluindo da salvação todos os cristãos, todos, sem exceção, que viveram os 1200 anos antes da Reforma Protestante. Está excluindo eles da salvação. Ué, Jesus só começou a salvar as pessoas na Reforma Protestante, antes não salvava ninguém, nem Agostinho, que para os católicos é Santo Agostinho e para nós é Agostinho de Hipona, o pai da teologia protestante, porque Martinho Lutero, ele era um monge, um padre agostiniano, da ordem agostiniana. Ele seguia a doutrina de Agostinho. Então, irmãos, toda vez que você, na sua tradição aí, fala, olha, só nós temos Deus, a salvação é só aqui na minha igreja, sabe o que você está fazendo? Você está tendo uma atitude de seita, exclusivista, sectarista. Olha, só eu tenho Deus, Deus só salva a gente aqui, só na minha igreja tem salvo. O que eu posso concluir, para esse vídeo não ficar muito grande, é que os salvos em Cristo, alguns estão em tradições mais bíblicas e mais zelosas, outros em tradições apóstatas. Mas existem salvos e salvos enganados. Você está entendendo isso, querido? Com todo o respeito a você, meu amigo, meu irmão, que é católico, que é ortodoxo, que é evangélico extremado, eu particularmente sou protestante, da linha arminiana, eu digo para você o seguinte, que eu acredito piamente que viver como cristão protestante é melhor e mais bíblico do que viver como em outra tradição. Mas eu sou ex-católico, eu fui católico muitos anos e eu fui reformado em 2005.
mas eu te considero meu irmão em Cristo. E eu sei que se você permanecer fiel ao Senhor, apesar de alguns erros doutrinários, o Senhor te salva. Então não deixe, não permita que ninguém diga que você não vai para o céu. Quem sabe se você vai ou não é Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe e falaremos mais em outros vídeos sobre a história da igreja. Trataremos de outros assuntos, ou até desses que nós tratamos, mas de uma forma mais detalhada e particular. Tá bom? Deus te abençoe, te livre, te guarde e sustente. Fica na paz.